A graça e paz para todos vocês, é um prazer estarmos juntos, mais um domingo que o Senhor nos concede, e bendito seja o nome do Senhor por causa disso. A Bíblia diz que é Deus quem faz todas essas coisas, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Hoje eu queria compartilhar com você um versículo da palavra de Deus que está aqui, alguns versículos na verdade, no livro de Daniel. Queria meditar junto com vocês aqui no capítulo 7, a Bíblia diz o seguinte. Capítulo 7, versículos 23 até o versículo 27. Vou fazer a leitura e você acompanha. Diz assim: Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Você acabou de ver uma leitura de Daniel, 4 versículos bem longos, mas eu gostaria que você frisasse comigo exatamente o versículo 25. Eu vou repetir o 25 para você guardar no seu coração. Ele diz, olha: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e a metade de um tempo. Só até aqui. Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade. Agora nos dê sabedoria para compreendermos a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Yeshua. Amém. O texto de Daniel eu quero usar apenas como um lembrete de coisas cíclicas. E um lembrete daquilo que Deus já com antecedência, nos avisa do que vai acontecer no futuro. Imaginem vocês que Daniel está escrito aí muitos anos, muitos séculos antes de Jesus. Nós estamos muito distantes de Daniel, podemos dizer assim, mas ele profetizou algumas coisas com exatidão que já se cumpriram. Esta, por exemplo, ainda vai se cumprir. Esta vai se dar, diz alguns estudiosos, no tempo da grande tribulação, que aqui é chamada, a grande tribulação aqui é chamada de tempo, tempos e metade de um tempo. Então perceba que essa leitura não é para os nossos dias. Mas para os nossos dias, nessa leitura, eu quero que você observe algumas coisas que estão acontecendo na igreja. E aí quando eu digo a você, estão acontecendo na igreja, eu preciso que você olhe para você mesmo como igreja, como o templo do Senhor, porque a igreja, na verdade, não é a alvenaria, não é aquela casa que nós chamamos casa de adoração. O templo, na verdade, é você e a igreja é você. Mas aí nós percebemos algumas mudanças, e conversando com alguns irmãos, pregando em algumas igrejas, estando em alguns lugares, os irmãos nos perguntam se há alguma diferença do nosso jeito de cultuar da igreja atual com a igreja primitiva. Claro, todo mundo percebe essa mudança, e Daniel fala exatamente dessa mudança, mas que acontecerá na grande tribulação. Mas nós estamos vendo já uma pré-mudança, estamos vendo o trabalhar do anticristo que já está conosco, e ele muda algumas coisas da igreja, e essas mudanças são muito sutis e nós não conseguimos perceber a gravidade das mudanças. Ele diz: e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão. Isso fala de alguém mudando
as coisas do seu lugar. A Bíblia diz para não mudarmos os marcos dos antigos, né? E assim aconselha-nos a permanecermos naquilo. Mas aí eu quero que você veja que muita coisa mudou, e eu preciso que você perceba, no âmbito de que você se veja nesse contexto, você se previna dessas mudanças e seja uma daquelas pessoas que não aceitem aderir às mudanças. Então a ministração de hoje vai como um alerta para você, também vai como uma defesa de fé, se assim você preferir. Então, como a igreja de Atos dos Apóstolos, sempre que nós imaginamos a igreja perfeita, sempre que nós imaginamos a igreja que crescia, sempre que imaginamos a igreja que era guiada totalmente pelo Espírito de Deus e pela vontade de Cristo, nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva está ali. E nós olhamos a igreja primitiva, você pode olhar isso e você vai perceber que era uma igreja que tinha um dinamismo. Ela trabalhava de um modo diferente das igrejas de hoje e ela tinha uma taxa de crescimento muito grande, como resultado daquilo que eles eram diante de Deus. Nós percebemos em Atos dos Apóstolos que Deus ia acrescentando à igreja aqueles que haveriam de herdar a salvação. Então eu vejo Deus trabalhando para fazer com que convergissem à igreja as pessoas que Deus tinha chamado a essa salvação. De certo modo, é exatamente isso que acontece. Só vai a Deus quem passa por Cristo, só vai a Cristo quem Deus chama, porque eles trabalham juntos, é um ciclo que se repete, né? E assim o Espírito Santo vai guiando, intermediando e trabalhando entre todos e unindo os pontos, unindo aqueles que têm o coração tocado pela palavra de Deus. Mas aí como é que a igreja conseguia ser vencedora? Nós olhando para aquela igreja e olhando para a igreja de hoje, se nós compararmos as duas igrejas, grosso modo, fazer uma comparação aqui bem terrível, se nós compararmos a igreja com uma mulher, nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos e vemos uma mulher esbelta, dinâmica. E por quê? Porque ela está acostumada a apertos, acostumada a perseguições, e assim o corpo dela é mais atlético. Ela tem mais vocação para correr, mais vocação para o atletismo. Se olharmos para a igreja de hoje, vemos uma igreja abastada, parada. Ela não tem perseguição, pelo menos no Brasil, e assim eu posso até imaginar uma igreja gorduchinha, uma igreja não apta para o atletismo, uma igreja não apta para o exercício, uma igreja que pouco se move. Nessa comparação que eu fiz para você, talvez engraçada, eu olho para a primeira igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, e vejo ela, como eu falei antes, ela trabalhada por um dinamismo, e ela, no meio das perseguições, ela aprendeu a buscar em Deus o refúgio, e aprendeu a buscar em Deus sempre a proteção que ela necessita para a sobrevivência. Se olharmos para a igreja atual, uma igreja que não tem tanta perseguição, ninguém está morrendo por ser cristão no Brasil, e essa igreja é mais acomodada, essa igreja pouco se levanta do sofá, essa igreja faz pouco esforço. Olhando para a primeira igreja, vemos que por causa da perseguição, ela era uma igreja que orava, era uma igreja que estava de joelhos, estava clamando ao Senhor como única saída para aquilo que estava acontecendo no seio dela, ou seja, mortes, perseguições, prisões, açoites, tudo aquilo que acontecia na igreja em Atos dos Apóstolos. Já a igreja de hoje não. É uma igreja que não quer perseguição, não quer passar necessidade, é uma igreja que ora pouco, uma igreja que tem um pouco dinamismo do Espírito Santo de Deus, exatamente pela falta dessas perseguições. E aí quando eu faço essa comparação, você entende que a igreja de Atos dos Apóstolos era mais dinâmica, e ela tinha maior facilidade de entender Deus, de compreender o querer de Deus e de seguir o querer de Deus. Ela era uma igreja que não tinha dificuldade de entender a vocação dela, que era pregar o Evangelho. Por quê? Porque a oração a mantinha aos pés da cruz, a mantinha cativa diante de Cristo. Enquanto nós, nesses dias, não temos essa facilidade. E algumas pessoas nos perguntam quais são as grandes diferenças. Como é que aquela igreja conseguia sobreviver? E como era que aquela igreja pregava? Como era que aquela igreja tinha uma taxa de crescimento tão grande e nós não temos? E aí
eu quero junto com você tirar umas lições de tudo isso. Porque aquela igreja pregava o evangelho com um zelo muito grande. Aquela igreja tinha um cuidado em pregar o evangelho conforme ela recebia dos apóstolos. E os apóstolos, por sua vez, tinham recebido de Cristo. A nossa igreja hoje, ela não tem a mesma taxa de crescimento, ela não vive no mesmo dinamismo. Nós olhamos e percebemos que a igreja está inchada, né? O crescimento dela não é de fato um crescimento pela qualidade, ela inchou. E se comparada a Atos dos Apóstolos, a igreja atual, ela é muito mais fraca espiritualmente. Ela deve muito ainda. Ela tem muito o que fazer. Se a igreja de Jerusalém, iniciada com 12 pessoas, depois com 120, depois com 3.000 na pregação de Pedro, veja logo, depois 3.000, você perceba que o percentual de crescimento era muito grande. A nossa igreja, com todas as milhares de pessoas que tem, deitando por terra aqui, esquecendo todas as denominações, mas todas elas juntas que dizem representar a Cristo, a taxa de crescimento desses milhares é muito ínfima perto da taxa de crescimento da igreja de Atos dos Apóstolos. E aí você consegue perceber o pouco crescimento da igreja. Mas vamos lá, o que Paulo diz a Tito? O que Paulo adverte? Tito, no capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte, olha que interessante. Capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Isso aqui Paulo ensinando na carta a Tito. Primeiro ele mostra uma coisa interessante que eu vejo na igreja de Atos dos Apóstolos, que é preciso uma incorrupção à doutrina, ou seja, é preciso não distorcer a palavra de Deus. É preciso não acrescentar nada à palavra do Senhor naquilo que foi recebido dos apóstolos. E aí eu olho para as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, Tiago, eu percebo em todas as cartas o zelo que eles tinham para combater heresias que apareciam no seio da igreja. E o que era heresia? Grosso modo, heresia é todo ensinamento, tudo aquilo que não fazia parte do conjunto de ensinamentos que os apóstolos passavam para a igreja e que, a seu tempo, eles receberam do próprio Cristo. Entenda que nessa época os apóstolos ainda estavam atuando, ainda estavam aí no seio da igreja trabalhando. Então, sempre que aparecia algo novo, sempre que aparecia uma corrupção, sempre que aparecia um distorcer da palavra e da doutrina, eles batiam com afinco sobre isso, para não deixar que essa doutrina errada, essa doutrina que não fazia parte, não tinha sido ouvida por Cristo através deles, e nem passada por eles à igreja, se espalhasse na igreja e se tornasse normal. Uma das coisas que eu vejo disso aqui é que, primeiro, nós olhamos e vemos doutrinas estranhas à Bíblia que são espalhadas no seio da igreja e que elas são tidas como normal. Ninguém se levanta, ninguém diz nada, né? Por exemplo, vender óleo santo. Segundo, passar uma rosa ungida, vendida também. Não há precedentes bíblicos para essas manias que foram colocadas no seio da igreja. Se essas manias fossem na época de Paulo, na época de Pedro, eles combateriam essas manias veementemente. E por quê? Porque para a grandeza do Evangelho, para que novas almas viessem a se render aos pés de Cristo, nenhum deles usaram nenhum método desse. Nenhum deles usavam absolutamente nada disso no seio da igreja. Isso não existia no seio da igreja. Ademais, a palavra campanha que nós usamos, que tornou-se comum no seio das igrejas, fazer campanhas de oração e campanhas com pregadores, também não existia em Atos dos Apóstolos. Isso é uma mania alheia à sã doutrina. Eles também teriam combatido isso? Sim, teriam combatido. Porque os lugares onde eles se reuniam, que é a segunda questão que eu quero levantar, eles se reuniam para conversar acerca da palavra e acerca da doutrina que lhes era ensinada. A segunda coisa que ele fala, primeiro, incorrupção. Segundo, é preciso ter gravidade. Então, gravidade fala que não há espaço para brincadeiras no tocante à palavra de Deus. Não estou aqui dizendo que nós não podemos rir, não é isso. Mas eles tinham a sinceridade
grande, que é a terceira parte, a terceira coisa que Paulo fala a Tito, diante dessa gravidade, dessa seriedade com que eles encaravam a palavra, havia uma sinceridade que corroborava, que ajudava nessa gravidade. Não havia espaço para brincadeiras, como eu falei, não havia espaços para chocarrices, também não. A palavra era ensinada com seriedade. Aí você pode perguntar, meu amado reverendo, como é que era o culto de Paulo? O culto de Paulo começava às 6 horas da tarde, 18 horas da tarde, e se estendia aí interminavelmente, né? Até que alguém cochilava, ou um desavisado caía da janela e morria, e acontecia algo de Paulo vir e orar por um rapaz que caía da janela. O culto era simples, havia oração, havia cânticos, e a maior parte dele era o ensinamento da palavra de Deus. Olha, você percebe que a igreja, nesse caso, dando exemplo de boas obras, como diz aqui em Tito, né, da doutrina, mostrando essa incorrupção da doutrina, ou seja, ela sendo trabalhada mediante as escrituras, buscando viver o que está de acordo com a palavra de Deus, com toda a gravidade, com toda a seriedade que a palavra nos mostra, ela vai desembocar na sinceridade dos cristãos diante de Deus. Uma coisa vai levar a outra, né? Então pede-se essa sinceridade, pede-se esses passos. Ele passa esses passos para Tito, advertindo do que seria bom que ele deveria fazer, dando exemplo. Então a igreja na antiguidade vivia esses passos, vivia esse estudo, vivia esse modo de culto, tinha zelo para que não se corrompesse a palavra que foi passada, ou seja, toda a carga que foi passada pelos apóstolos, foi passada para eles, eles trabalhavam para que aquilo não se corrompesse, não mudasse. Hoje nós não trabalhamos com isso. E aí você perceba que não é à toa que a igreja na atualidade tem determinadas dificuldades. A igreja na atualidade, ela perdeu muito daquela condição de ser guiada pelo Espírito Santo. Paulo ainda ensina uma coisa interessante em Timóteo. Olha que interessante. Ele diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: Tu, porém, tens seguido minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, amor e paciência. Olha que maravilha. Então seguir a doutrina era o quê? Seguir a doutrina era seguir o modo de viver do apóstolo. Então o apóstolo era um modelo de modo de viver que Timóteo deveria seguir. Então assim eu vejo que a igreja na antiguidade vivia copiando o modo de viver dos pais da fé. Eles eram o exemplo a ser seguido. E Paulo diz isso, que ele segue a Cristo, né? Que ele busca o exemplo em Cristo. É interessante. Então, primeira coisa é o modo de viver, o modo de ser desses homens que deveriam servir como exemplo. Depois, era a intenção. De fato, ir até o Evangelho, está em Jesus, buscando a salvação. Hoje, as intenções do Evangelho são outras. Nós tivemos aqui esses dias, não há alguns anos, aliás, o arrependimento de um dos grandes homens mundialmente conhecidos por pregar o Evangelho da prosperidade, um dos primeiros no americano. Ele disse que ia voltar, a pregar o Evangelho puro, ou seja, ele se arrependeu de estar pregando mentiras, passou anos pregando o Evangelho, que se fosse na época dos apóstolos, seria combatido veementemente por esses apóstolos. Graças a Deus ele entendeu, parece que se emendou, parece que se arrependeu e quer voltar a pregar o Evangelho puro. Ele mesmo está dizendo que cometeu erros, ele mesmo está entregando que quer voltar. Se ele quer voltar, porque ele tinha saído da doutrina dos apóstolos. Se ele não tivesse saído, não haveria por que voltar. Então, esse modo de pregar o Evangelho, dessa doutrina da prosperidade mentirosa, a intenção de fé das pessoas que vão até a igreja, hoje ainda é, muitas vezes, não digo de todas, uma busca para melhorar de vida, uma busca para ascensão social, uma busca para ter rendimentos, e rendimentos em moeda corrente, é uma busca para crescimento financeiro. Então a intenção de ir para a igreja não é mais a salvação, a intenção é outra coisa.
A intenção é ser inserido no seio de um povo, é ser aceito por um grupo. A intenção, muitas vezes, é essa busca financeira, mas não é exatamente a salvação através de Cristo. E isso costuma deixar o evangelho mais fraco. Perdão, isso costuma deixar a igreja mais fraca. O evangelho ele nunca enfraquece. Ele foi deturpado, porque ele não é o evangelho puro. E a segunda coisa, a fé. Tu, porém, tens seguido... Como é que ele diz? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção era pregar o evangelho, fé, longanimidade, amor e paciência. Fé. O que significa fé? Fé nada mais é que a observância da própria palavra de Deus e o seu cumprimento. Trocando em miúdos, fé acontece em mim quando eu obedeço a palavra de Deus. Não é quando eu obedeço um modo, não é quando eu obedeço uma doutrina, não é quando eu obedeço um modismo, não. É obediência à palavra. E como eu vou obedecer à palavra se eu não a conhecer, se eu não a estudar? Se ela não for pregada, se ela não for ensinada na igreja. Porque as igrejas daquela época nada mais eram que casas onde se ensinava a palavra de Deus. Era apenas isso. Era um lugar de ensinamento. E aí as outras coisas vêm: longanimidade, amor, paciência. Um fruto sempre traz outro fruto. Quando nos aprofundamos em algo de Deus, outra coisa de bom nós conquistamos. E aí outra coisa de bom vem. Né? A Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. Por outro lado, algo de bom em Deus sempre atrai algo que eu não tinha vislumbrado. Eu tenho intenção em Deus, que é a intenção de servir com inteireza de coração, com a pureza da minha alma, mas Ele me dá outra coisa melhor. Além da condição de servi-lo, de buscá-lo, Ele vai acrescentando. Então a longanimidade é aquela condição de ser paciente, de não irar-se, de ser tardio em tomar decisões. Né? Amor, o que era isso? Era exatamente esse bem-querer coletivo, o bem-estar da igreja, coisa que nós não vemos hoje em dia. Alguma coisa do capitalismo está na igreja. E por que nós vemos isso? Vemos pastores degladiando contra pastores e irmãos degladiando contra irmãos. Por posição, por nome, por título, por igrejas. Isso não existia na igreja primitiva. E aí, quanto à igreja... Isso aqui era Paulo ensinando a pessoas, conselhos diretos a pessoas. Mas não esqueça que indivíduos, ou seja, pessoas, é que são a igreja na sua coletividade. Então Paulo ensina a pessoas individuais, a indivíduos, assim como Cristo deu os melhores sermões, os melhores ensinamentos deles a uma pessoa, por exemplo, a Jairo, por exemplo, aquela mulher no poço. Então são grandes ensinamentos que ele deu. Mas quanto à coletividade, 1 Timóteo diz assim... Estamos em 2, vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aqui está algo parecido com o que Daniel nos disse na nossa leitura primeira. Que é a mudança? Daniel está falando de alguém que é o anticristo, a mudança através de alguém, e Paulo aqui, ele está falando também, e ele está dizendo dessa mudança, e nós não podemos dizer que ela não é guiada por um espírito do anticristo que opera silenciosamente no meio da igreja. Você pode até não perceber, mas ele está aí atuando. Aí você pode perguntar: então o Senhor está querendo dizer que no meio da igreja o espírito do anticristo já está trabalhando? Eu tenho certeza. Por quê? Porque se há um espírito trabalhando para o enfraquecimento da igreja, para que os irmãos aceitem todas as novidades e todas as mudanças doutrinárias como normais, e estas, por sua vez, afastam os cristãos do evangelho pleno, esse evangelho, essa mudança, são doutrinas e demônios. É exatamente a doutrina do anticristo que já está no meio da igreja. Não é para lhe causar espanto tal coisa. E por quê? Porque o espírito do anticristo não vai trabalhar no mundo. Ele não quer enfraquecer o mundo. Ele não quer doutrinar o mundo. Ele não quer ensinar o mundo, visto que o mundo já é dele.
Ele quer fazer isso no seio da igreja. E aí, vendo a operação dele no seio da igreja, você percebe a igreja não tão atuante, não tão ouvinte do Espírito de Deus, não tão cativa aos pés da cruz. E o desembocar disso é menos milagres, menos conversões, menos tudo aquilo que está escrito em Marcos 16, quando ele fala: esses sinais seguirão os que creem em meu nome, falarão novas línguas, né? Expulsarão demônios, orarão, curarão. Ele diz tudo isso. Mas nós olhamos para a igreja e vemos, a cada dia que passa, menos essa atuação do Espírito Santo. Vemos menos essa capacitação do Espírito Santo sobre a igreja. Aí a pergunta que você pode me fazer é: será que a igreja está fraca porque ela abandonou algum rudimento da sã doutrina? Será que ela está dando ouvidos a alguma coisa que não vem de Deus? Eu posso fazer mais algumas perguntas. Será que a fraqueza que vemos nas massas, nas igrejas, ela se dá porque realmente, a cada dia que passa, ela está se distanciando da doutrina e não está percebendo que o espírito do anticristo está trabalhando no meio dela? Será que muitos modismos vistos até em campanhas deturparam a igreja? São perguntas que você tem que fazer para você mesmo. E por que eu quero trazer essas perguntas para você? Porque, como eu disse no princípio, você é a igreja. E você precisa pensar a sua fé. Você não pode acreditar, como alguns dizem, que fé e razão não andam juntas. Não, Senhor, você tem que pensar a palavra. Você tem que fazer uma leitura crítica do texto bíblico, aplicá-lo em você, entender onde você está se afastando. A igreja precisa fazer esse exercício. Vamos para alguns exemplos aqui de coisas que nós temos na igreja que já haviam desaparecido, mas que voltaram. Exemplos simples para que você repense. Só assim você vai perceber o distanciamento. Primeiro, você percebeu que hoje nós temos sacerdotes na igreja? Não? Você não percebeu que nós temos homens que arrogam para si grandes títulos e eles são seguidos por multidões? Você não percebeu isso? Você não percebeu que cada um com seu super título arroga para si uma legitimidade, que ele quer dizer que eu tenho essa legitimidade pelo meu título, mas ele daquela igreja não tem, logo eu sou superior a ele por causa do título que eu tenho? Na verdade, o que ele quer dizer é isso com o seu título. Uma certa arrogância. Então, olhe para Atos dos Apóstolos e percebam que essa coisa sacerdotal, essa coisa do sacerdote, essa mania de ter alguém para interceder por mim diante de Deus, havia desaparecido. Ela começou a se enfraquecer no tempo de Eli ainda, no tempo de Samuel. Deus rasgou o sacerdócio de Eli e veio se enfraquecendo e desembocou no exílio babilônico, e assim eles foram quase que sumiram. Essa casta sacerdotal, essa coisa familiar sacerdotal desapareceu, e no seio da igreja ela não existia. Mas nós trouxemos esses sacerdotes de volta. A igreja, algumas igrejas trouxeram sacerdotes de volta, porque se na antiguidade o sacerdote foi substituído por um rabino, e rabino significa mestre, é um professor. Hoje nós não temos grandes professores, grandes mestres. Nós temos grandes pastores, grandes evangelistas, grandes bispos e grandes apóstolos, por incrível que pareça. Nós temos até apóstolas, né? Nas suas igrejas eles têm essa nomenclatura. Só que tudo isso desapareceu na igreja de Atos. Isso não existia na igreja de Atos. Aliás, o próprio Cristo dizia para ninguém ser chamado de mestre, ninguém ser chamado de pastor. E por quê? Porque nós só temos um sacerdote hoje, que ainda trabalha por todos nós. E esse sacerdote único é Cristo. É Ele que intercede. O que eu quero te dizer? Que nós não precisamos mais da família de Arão. A família de Arão desapareceu nos anais da história. Ela desapareceu no curso da história bíblica. Ela sumiu. Ela deu lugar ao rabinato. E quando chegou a igreja de Atos dos Apóstolos, nenhum dos apóstolos era rabino. Eles aprenderam com Cristo.
Cristo era mestre, era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma coisa totalmente diferente, uma coisa totalmente à parte. Eles aprenderam de Cristo um modo diferente de atuar. Então por que pessoas ainda insistem em supertitulações? Por que nós vamos atrás de pessoas que se dizem ser grandes coisas, se grande na igreja é apenas o Cristo, o ungido? Por que os membros de igrejas ainda vão atrás de homens? Se Deus quisesse que ainda existisse sacerdócio, eu posso garantir a vocês que a família arônica ainda estava de pé, que nós ainda estávamos tendo sacerdotes da casa de Levi, e que nós ainda estávamos tendo ainda toda a ministração que havia no passado, mas isso foi quebrado. Segunda coisa, percebeu que alguns de nós têm a igreja como um lugar sagrado? A igreja é o lugar onde Deus está, é chamado de casa de Deus. E em Atos dos Apóstolos não havia isso. Eles começaram a se reunir na sinagoga. A sinagoga já não é um templo, já não é a casa de Deus. Começaram a se reunir nas sinagogas, depois foram expulsos, viveram escondidos, começaram a se reunir dentro das casas dos irmãos, escondidos. Olha que diferença. Mas alguns ainda têm determinados templos. Como é que nós podemos chamar um lugar de alvenaria de templo, né? Ou de santuário, sendo que isso em Atos dos Apóstolos já não existia mais? Por que trouxeram isso de volta? Por que essa ideia de lugar sagrado, se ele já não existia? Interessante. Nós até levantamos lugares santos, só que tem uma coisa: quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aquele véu do templo se rasgou. Deus estava dizendo com isso que aquele lugar de adoração, aquela casa de adoração, que era única, onde ele disse que o nome dele estaria como lugar físico, ele estava rasgando aquela aliança, estava abrindo as portas para que todos entrassem e adorassem. Veja, e aqui ele acabou com a ideia de sacerdócio. Aqui ele acabou com a ideia de mediador entre Deus e os homens. E por quê? Porque só temos um mediador entre nós e Deus, que é exatamente nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach. Mas ainda há aqueles que levantam a bandeira do nome da igreja. É a minha igreja que é certa, é a doutrina da minha igreja. Você aí desse jeito não será salvo. Nós estamos salvos, você não. Ainda ouvimos esse monte de balela, por incrível que pareça, escutamos tudo isso. Nossa igreja que é a correta. Perceba, há ainda quem brigue por denominação, há ainda quem lute por denominação. E por que não existe mais? Agora o santuário somos nós. Agora ele habita não em casa feita por mãos de homens, ele habita naquilo que ele mesmo fez, que ele mesmo constituiu. Nós somos receptáculos do Espírito Santo. É em nós que ele habita. Nós somos feitos sacerdotes em Cristo para o Deus Altíssimo. Então nós temos que cuidar de nós mesmos. O templo somos nós, o lugar santo somos nós. Não existe um lugar físico. Quando nós nos juntamos, nós estamos ali apenas celebrando o que Deus fez coletivamente em cada um de nós. Nós nos juntamos como servos de Deus. Terceira coisa que eu quero que você observe: nós deixamos de ser templos vivos. Nós colocamos a nossa experiência de fé e a nossa esperança na vida de outras pessoas e esquecemos de nós. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela se movia pelo Espírito Santo. E por quê? Porque cada crente que aceitava Jesus, de imediato era cheio do Espírito Santo, e de imediato ele era um reprodutor da doutrina que ele recebia dos apóstolos. De imediato ele saía pregando o Evangelho, de imediato ele era um canal da bênção de Deus, de imediato ele era um gerador de milagre. E por quê? Porque o Espírito Santo está nele, a habitação de Deus é nele, então ele consegue gerar vida, ele consegue gerar milagres. Ora, nós vemos em Atos dos Apóstolos casos espantosos, até de quem não era cristão ainda, mas já tem o coração voltado para Deus, e aguardar a visita de uns apóstolos. No caso de Pedro, estou falando aqui de Cornélio, porque Deus já atentava para ele.
É um dinamismo interessante que nós precisamos reconquistar. Então nós não temos identidade, nós não temos identidade própria, gerada, forjada pela palavra de Deus. E por que não temos? Porque o ensinamento da palavra de Deus, o ensinamento da doutrina foi enfraquecido. Logo, o que eu recebo e o que você recebe de ensinamento é pouco para você, e você não entendeu pela falta de ensinamento o dinamismo do Espírito Santo de Deus em você, ou quem você é no corpo de Cristo, no corpo atuante de Cristo na terra. Não temos mais o nosso corpo como lugar onde o Espírito habita. Nós temos a dificuldade de entender isso. Nós queremos e acostumamos que Deus está na igreja. Nós temos que ir até a igreja para buscar a presença desse Deus. Esquecemos que a presença dele tem que estar em nós já antes de irmos para a igreja. E porque ele habita em mim, ele não habita no lugar físico. Eu sou portador desse Deus, ele anda comigo, ele é quem me move, ele é quem me faz sentir sua presença, ele é quem me conduz. É assim que os crentes na antiguidade entendiam a presença do Espírito Santo de Deus. E o pior é que o mundo ensina, e através da mídia, ensina a todos a usar o corpo de outra maneira. O corpo não é mais tido como morada do Espírito, agora ele é um outdoor para ser mostrado para o mundo. Até porque o nosso corpo se comunica com o mundo, apenas com o mundo ele se comunica. Então temos que fazer parte dessa massa, somos doutrinados a fazer parte dessa massa que tem que estar magra, tem que estar com o corpo bem, tem que vender saúde, tem que estar sempre sorrindo, que não tem problema, que está fazendo dieta, que está indo para a academia. O corpo passou a ser o quê? O corpo passou a ser qualquer coisa, um outdoor, mas ele não é morada do Espírito Santo de Deus. Já em Atos não. Eles andavam, eles fugiam, eles corriam da morte, onde quer que eles fossem no meio desse aperto, Deus os ia usando. E o Evangelho ia sendo engrandecido, ia sendo passado boca a boca, de um para o outro, o nome de Cristo era engrandecido. A Bíblia é bem sintética quando ela diz: ninguém que tinha alguma coisa julgava que era sua. Havia uma certa facilidade de dividir, de dar para os irmãos, de repartir. Era interessante. Mas o mundo nos ensina outra coisa. Então é algo que a igreja também perdeu. Depois, a quarta e última coisa que eu quero que você perceba que a igreja perdeu é a capacidade de amar. A igreja não tem mais capacidade de amar. É claro que eu não quero que você generalize, nem estou aqui para generalizar, mas não é isso. Você pode perguntar: como é que você disse que a igreja não está amando? Muito simples. Como é que eu faço que sento na mesa, na ceia do Senhor com o meu irmão? Eu vou usar uma palavra bem difícil. Como é que eu tenho a cara de pau de sentar na ceia com o meu irmão e logo depois da ceia eu já saio falando mal dele? Ou como é que eu passo o mês inteiro falando mal de alguém que faz parte do corpo de Cristo comigo e depois eu tenho a tranquilidade de sentar na mesa do Senhor e ceiar juntamente com Ele, sendo que a ceia é a comemoração da nossa unidade. É quando comemoramos ali a morte de Cristo, isso fala de unidade. Perceba, como é que podemos falar de amor se nós pecamos nisso? Como é que nós podemos falar de amor se nós erramos nisso? Eu não entendo. E aí depois não conseguimos entender por que é que a igreja está fraca. Por que é que a igreja não gera milagres? Como é que nós dizemos ter comunhão com Deus? Como é que dizemos ser profetas de Deus? Se não temos comunhão verdadeira com o nosso irmão. Se não o ajudamos, se não sentimos suas dores, se não nos alegramos com o que se alegram, se não choramos com o que choram, se não tratamos como queremos ser tratados, e antes de sermos tratados assim, já devolvemos um bom tratamento para aquele que nós dirigimos a palavra, como é que conseguimos dizer que temos comunhão com Deus se não fazemos nada disso? É uma pergunta mais séria. Como é que nós podemos achar que o Espírito de Santo habita em mim, ou em nós,
se no nosso ajuntamento de ceia nós estamos divididos? E aqui serve para todas as igrejas. Como é que uma igreja pode dizer que o Espírito Santo move essa igreja denominacional, se essa denominação fala mal de outra denominação? Explique para mim como é que isso funciona. Como é a atuação desse Deus? Ele é um Deus sectário? Ele é um Deus que faz acepção de pessoas? Ele é um Deus que pensa no nível do homem? Tão baixo assim? Certamente não. Tem alguma coisa errada. E aí Deus me mandou pregar isso aqui para que você entenda o que é que falta na igreja, o que é que a igreja precisa fazer. O que é que você precisa fazer para a sua igreja ter um dinamismo maior? O que é que você precisa fazer para que o Espírito de Deus se mova em você e reverbere depois na igreja? O que é que você precisa fazer para que o Espírito de Deus tenha liberdade em você e no seu corpo, para que isso reverbere na sua família? Então, se o Espírito Santo morar verdadeiramente em você e você voltar para a sã doutrina, a sua igreja vai sentir sua mudança, os seus vizinhos vão sentir sua mudança, sua família vai sentir sua mudança, sua casa, seus pais, seus irmãos vão sentir a mudança em você. Olha, existe alguém aí mudando os tempos, mudando aquilo que Deus estabeleceu. Existe alguém aí trabalhando e trazendo mudanças sutis, quase imperceptíveis ao seio da igreja. Existe alguém aí mudando a verdade de Deus, transformando-a em verdades. Existe alguém aí lançando os cristãos a um caminho longe do seu Senhor, do qual eles herdaram esse nome, cristãos, Cristo. Mas alguns estão tão distantes desse Senhor e não perceberam. Se nessa palavra de hoje você percebeu o distanciamento, talvez seja Deus trabalhando no seu coração, e essa oportunidade Ele nos deu para que você entenda isso. Ou seja, Ele tem algo a fazer através da sua vida, e por isso hoje Ele te alerta com essa palavra. Por isso hoje Ele dá uma chacoalhada para que você repense a sua fé, repense o modo como você o está servindo e volte para o Evangelho pleno. Eu acredito que Deus falou contigo. Quero agradecer por você ter me ouvido. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Que o Senhor engrandeça a você e a sua posteridade. Que você seja uma bênção verdadeira na mão de Deus. Esteja integrado no Evangelho puro e volte para as primeiras obras. Deus te abençoe.